Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez aqui com uma entrevista aqui de embaixadores do Brasil do Bem e hoje nós estamos aqui com uma pessoa fantástica, que é o Marcelinho, né, da Direção Treinamentos, né? Marcelinho, seja bem-vindo aqui hoje aqui no nosso podcast aqui semanal. Que nós Muito obrigado, Frank. É uma alegria poder estar aqui com você, estar aqui com os empresários do Brasil do Bem, falando para esse público maravilhoso. Legal, Marcelinho. Marcelinho, me diga uma coisa, conta um pouquinho da sua história para o pessoal. Quem é o Marcelinho, de onde que ele veio e por que você focou bastante nessa parte de comunicação e a questão de oratória, né, que é uma coisa bem importante. Inclusive, você vai fazer um curso aqui agora no final de semana, mas me conta um pouquinho dessa história que eu fiquei sabendo que o Marcelinho é lá do Sul, tá? É isso, né? É isso mesmo. É. Só faltou o Marcelinho de Bombacha hoje aqui. Esquecemos, né? Tu não sabe se não tá por baixo da mesa? É verdade. É isso aí. Não, eu sou gaúcho, sou natural de Carazinho, Rio Grande do Sul. É uma cidade pequena do centro-norte do estado, onde a gente tem principalmente a cultura e a economia baseada na agricultura. Sou criado meio deste povo, aonde a gente sempre teve as raízes familiares, as raízes da simplicidade muito fortes dentro da nossa vida. Mas sempre pensei em crescer e desenvolver, já que não cresci de tamanho, porque afinal de contas continuo Marcelinho, né? Mas pensar em crescer em desenvolvimento. E a vida foi nos proporcionando várias coisas. Eu morei 22 anos no Rio Grande do Sul, depois eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá fiz faculdade, administração, comecei a trabalhar em grandes redes, grandes empresas. E sempre me chamou a atenção a questão de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Olha só. E isso me agradava muito. E lá mesmo no Mato Grosso do Sul, a gente já começou a fazer alguns trabalhos, depois da faculdade, depois da primeira pós-graduação, em treinamentos e desenvolvimento para o pessoal do Sistema S. Ah, sim. Senai, Senac, Sebrae, todo o pessoal do Sistema S a gente começou a atender. Atender lá nos treinamentos, tipo, rotinas administrativas. Naquela época, a gente ensinava como as pessoas passavam um fax, como Marcelinho, que... não precisa falar aquela época, que senão o pessoal vai falar que dá Cardex. Não, aí é pior ainda. A ficha de Cardex é mais pra trás. Essa eu não peguei. Eu conheci só. Mas enfim, lá a gente começou a fazer isso, mas sempre procurando desenvolver pessoas. E aí a gente foi crescendo, foi fazendo outras formações, desenvolvendo. Voltei a morar no Rio Grande do Sul, né? Já dando treinamento, já constituindo a minha empresa chamada Direção Treinamentos, que atende empresas, que atende corporações de todos os tamanhos, mas também fazendo treinamentos e desenvolvimentos de grupos abertos. E aí sempre em áreas específicas. Comunicação, como é uma delas, que a gente vai falar daqui a pouco, oratória, liderança, gestão, relacionamentos, comportamentos, afinal de contas. E assim como o meu querido amigo Frank, eu também fiz formação de coaching. Olha só. Né? E a formação de coaching me ajudou muito a mostrar esse olhar para dentro do ser humano. E isso me ajudou muito dentro desse processo. E eu fui parceiro de um dos grandes institutos de coaching do Brasil. Eu formei mais de 5 mil profissionais coaching no Brasil inteiro, viajando todos os estados brasileiros, né? E treinamentos para as empresas. Foi para o Amazonas também? Fui para o Amazonas também. Viajei todos os estados. Manaus. Coisa mais linda aquela cidade. E a gente vê hoje como que tá lá a questão lá do rio, ali perto do Mercadão, ali. O rio tá lá dentro, né? Uma faixa muito grande, distante. Isso é triste. Mas tive a oportunidade de desenvolver e trabalhar no Brasil inteiro com várias culturas, com vários segmentos. Isso é bacana, né? Porque as pessoas que começam, vai em vários estados, sabe que eles começam a ter mais paciência, mais olhar que a cultura é diferente, não é igual aqui, pessoas de lá são diferentes, têm valores diferentes, jeitos diferentes. Exato. A gente começa a ficar um pouco mais tolerante, não é? Exato. O Brasil é lindo. O Brasil tem uma miscigenação, né, de culturas, o seu povo tem um intelecto muito evoluído em algumas regiões e em algumas regiões ele é mais calmo. E poder conhecer e se relacionar com isso é maravilhoso. Uma das coisas mais lindas que eu aprendi ao longo dessa minha jornada, Frank, é justamente isso. Sair, por exemplo, de uma cultura aqui de Curitiba, que é extremamente exigente, porque se der certo aqui em Curitiba, dá certo em qualquer lugar. Diz que aqui em Campinas, exatamente. Então, e aí você ir para um lugar que é no semiárido do Ceará, aonde os recursos faltam, onde às vezes não tem tanta estrutura,
e tu chega lá e tu percebe pessoas extremamente abertas ao conhecimento, querendo conhecimento. Sede de conhecimento. Então, assim, isso é lindo, poder levar a mesma ideia, o mesmo princípio, de formas diferentes, para culturas diferentes. Isso é enriquecedor. Acho que um dos maiores valores da minha profissão, da minha trajetória de treinador, de desenvolvedor de pessoas, é justamente isso. Poder conhecer gente diferente, cultura diferente. E eu vou fazer uma... Isso me ajuda muito. E eu vou fazer uma pergunta. Cadê o bar e o tchê? Porque eu até agora fiquei... Será que vai ser um bar ou um tchê aqui do Marcelinho? Isso sempre me perguntam, né? Sempre me perguntam, Marcelinho, mas você fala que é gaúcho, mas cadê o sotaque do gaúcho? Mas é justamente por isso, né, Frank? Pela gente ter viajado tanto. É verdade. E assim, meus treinamentos geralmente duravam uma semana, 10 dias, 15 dias. Às vezes eu ficava imerso. E é interessante, né? Quando você faz num treinamento diferente, num lugar diferente, que a gente faz muita consultoria, né? Você acaba pegando um pouquinho, né? Aí você... E aí, já me deparei, eu falando baianês, né? Falando mineiro. Pronto. Né? Ixi, né? Nu. Então, assim... Isso vai incorporando a gente, e aí isso fica realmente característico. Mas pode ter certeza, se a gente começar a conversar um pouquinho, ou se a gente cantar, né, a gente lembra lá do Rio Grande do Sul, e daí volta todos os sotaques, volta toda a origem. E isso é lindo do nosso povo, isso é lindo. Me diga uma coisa, Marcelo, tem gente que não sabe, mas o Marcelinho teve uma parte também que tocava, né? Sim. Acho que tem um lado desse desprendimento com o público quando você faz algum instrumento, você está fazendo a apresentação. Me conta um pouquinho dessa parte tua aí. Um dos fatores que me levaram a trabalhar comunicação, trabalhar oratória, foi esse processo que eu vivi quando eu subi no palco. Porque é diferente, hein? Porque você, quando sobe no palco, você começa a ter uma outra forma de entendimento das coisas e você precisa se desenvolver para poder passar a mensagem que você quer. Eu fui músico por 26 anos, né? Eu fui músico profissional por 26 anos. Toquei em vários estados do Brasil, comecei no Rio Grande do Sul tocando, quando eu fui para o Mato Grosso do Sul eu continuei tocando, voltei para o Rio Grande do Sul, continuei. Eu toquei profissionalmente, Frank, paralelo aos treinamentos, paralelo a quando eu era CLT ainda, até 2013. Olha só. Até 2013. Então não faz tanto tempo, faz 10 anos que eu parei profissionalmente. Então isso também me ajudou muito na desenvoltura, em perder o medo, porque muitas vezes as pessoas têm medo de falar em público porque elas têm medo do julgamento. E quando tu sobe num palco, muda o olhar das pessoas para você. E isso é muito legal. Como é que é? Muito legal. Explica, como assim, muda o olhar para você no sentido de que você fica mais seguro ou que a pessoa olha... Me conta um pouquinho desse lado. As duas coisas, Frank. Porque assim, se você sobe num palco inseguro e você é artista, o público não gosta de você. E aí você cai do viés do sucesso, da fama. Agora, quando tu sobe no palco e o público gosta do que você apresenta, o público te eleva. Então, o quanto o preparo para subir no palco é importante. Olha só. Por que muitos artistas dão certo e por que outros não dão? Às vezes tem pessoas talentosíssimas, mas quando elas sobem no palco, elas não conseguem transmitir exatamente o que elas sentem. E esse é o grande detalhe da comunicação. Exatamente. Entrando nesse gancho... Esse é o grande ponto. Entrando nesse gancho aí, que eu achei bacana... como é que você entrou nessa parte do desenvolvimento da oratória, essa parte toda de as pessoas ficarem mais seguras ou começar a falar mais à vontade, né? Não ficar nervoso, né? Isso. Quando você subir num palco, imagina, você sobe no palco, tem lá 500 pessoas. Todo mundo olhando para você, né? Você é o centro das atenções. Então, isso foi muito legal. Ó, aconteceu o curso de oratória, o curso de comunicação surgiu do acaso. Acaso, Frank. Um aluno meu, numa formação de coaching, inclusive... Ele disse assim, Marcelinho, como é que você consegue prender a nossa atenção por 8, 10, 12, 14 horas num mesmo dia, sem a gente cansar, por vários dias? Como é que você consegue? Ensina como é que você faz. Sem a gente cansar também. Sem a gente cansar. Né? Exatamente, de uma forma leve. Começar com a mesma energia que a energia que você vai terminar. A mesma. E aí ele pediu, por que você não ensina isso? E aí eu disse, opa, aí está uma oportunidade. E eu montei o meu primeiro curso de oratória, ensinando o que eu fazia no palco. Porque quando você está dando um treinamento, quando você está fazendo uma palestra, ou quando você está cantando, você está em cima do palco. E você vira um personagem. Vira um personagem. E eu sempre falo, quem tem um microfone tem o poder. E esse é o grande detalhe. Daí eu montei esse treinamento e fui fazer a primeira turma e convidei esse meu aluno. E convidei esse meu aluno. E ele foi. E ele fez a primeira turma. Valentim, o nome dele, um querido. E aí, quando terminou o curso, o Valentim olhou pra mim e disse assim, você, hein?
Então quer dizer que desde o primeiro momento do treinamento até o último você estava usando técnica? Olha só. E eu disse, sim, mas é que isso já faz tanto tempo que Já eu virou faço natural, né? que a Já virou técnica natural. está dentro de mim. Incorporou. Exatamente. Então, se eu consigo fazer isso, você também consegue, qualquer um consegue fazer. Então, existe técnica para deixar as pessoas seguras, para deixar as pessoas tranquilas, para poder, na frente do microfone, vir falar sem ter um problema de lapso, aquele branco que dá, ou esquecer exatamente plenamente, suando frio. E as pessoas me perguntam, Marcelinho, dá receio quando você vai pro palco? E aí eu sempre digo, quando eu for subir num palco, quando eu for começar a gravar, ou quando eu for dar um treinamento, se eu não der aquele friozinho inicial na barriga... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tá na hora de eu parar e fazer outra coisa. Hoje à noite, por exemplo, eu vou começar um treinamento novo. Né? Tá tudo organizado, tá tudo pronto, mas já começou a dar aquele friozinho. Sabe que deixa eu compartilhar uma coisa contigo. Eu conheci um grande palestrante também, e a gente fez um processo de consultoria e tal, tava ele lá, tinha que fazer como é que chama? Uma palestra de... Como é que é aquele negócio que as empresas fazem? Motivacional? Não, é uma convenção. Uma convenção, sim. Convenção de vendas, convenção de final de ano. Nós estávamos no mesmo quarto do hotel. Sim. Eu falei, e aí, vamos? Não, Frank, eu preciso ir no banheiro. Muita gente dá... E o cara é um cara que você olha assim, fala bem, eu preciso... Mas o que é isso, né? Dá nervosismo. Dá, exatamente, dá um piriri antes de entrar. Mas é normal. Eu fiquei assim, pô, meu cara anda. Então imagine a gente, então é tranquilo. Mas é normal, e é isso que eu falo. Isso não pode deixar de te afetar. Você tem que sentir que, eu preciso estar atento, porque isso é um sinal de atenção. Um pouco de adrenalina. Porque se eu não tiver nada de sentimento anterior a eu ir para uma atuação dessas, é porque eu estou sendo displicente e não estou respeitando o meu público. E isso é importante. Porque quando te dá um sentido assim, você tá preocupado. Eu preciso ter atenção, eu preciso cuidar isso. E aí, claro, vai mexer com toda a tua questão hormonal, a adrenalina vem. E aí você diz assim, opa, tá legal. Então assim, já começou o meu frisinho da barriga para de noite. Mas eu sei que a hora que... Olha, de entrar ao palco. A hora que a gente entrar, a hora que a gente começar... Mas sabe, eu tive uma experiência, isso lá atrás, né? Minha mãe pedia para eu fazer aula de piano. Aí eu fiz aula de piano lá. Aí tinha aquelas, como é que chama? As audições. Sim. E tinha uma audição, eu acho que eu tinha uns 12 anos, que era no Teatro Guairinha. No Guairinha. Aí a gente, primeira vez, né? A gente ficava nervoso e tal, né? Aí quando a gente faz o agradecimento, cara, aquela luz era tão forte que eu não enxerga ninguém. Isso é técnica. Isso é técnica, Frank. A iluminação, quanto mais você tirar a iluminação das pessoas e colocar para você, mais você tem segurança. Vamos pensar assim, Frank esteve comigo na inauguração do meu espaço agora, na segunda-feira passada, à noite. Vale a pena. Legal. Você percebeu no início? Tava as luzes apagadas? As luzes estavam apagadas. Por quê? Para não se ver o público completamente. Quando o público foi ficar em evidência, eu já tinha falado tudo que eu tinha que falar. Aí o que a gente fez? Agora acende as luzes. Então, isso é técnica. Isso é técnica, exatamente, dá segurança. Né? É que nem, por exemplo, olhar para uma câmera. As pessoas dizem assim, Marcelo, eu gosto de gravar hoje em dia com a questão da internet, gravar stories, gravar para as redes sociais. As pessoas dizem, Marcelo, eu olho, eu tenho medo. Aí eu falo assim, sabe o que você tem que pensar? Quando você olha lá para aquela câmera, você imagina a pessoa que você mais tem apoio, a pessoa que mais te incentiva, a pessoa que mais te dá segurança e tranquilidade. E olha só, pessoal, vai anotando aí que é um spoiler. É um spoiler, tem técnica aqui. Exatamente. Quando você olha para aquilo, imagina lá naquela câmera esta pessoa, que você está falando para ela, e a pessoa está lá vibrando para você. Então, isso ajuda a diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, começa a relaxar tudo isso e você consegue falar. Então, existe tudo isso. Então, começou isso lá atrás, quando alguém disse, ensina o que você faz. Olha só. E aí a gente montou esse treinamento. Que bacana. E esse treinamento aí já tem uns 7, 8 anos que a gente atua com ele. Já fiz ele no Brasil inteiro, né? Em vários estados do Brasil. E agora que eu tô com uma sede aqui em Curitiba, a gente vai começar a fazer mais intensamente aqui em Curitiba. Marcelinho, você pode dar um spoiler de umas 3 técnicas matadoras que é importante para as pessoas que estão assim pela primeira vez? Ou a pessoa, por exemplo, vai para um treinamento ou vai para fazer alguma palavra? Alguma coisa bem simples para o pessoal. A gente coloca também conteúdo aqui, pessoal. A gente está entrevistando aqui o embaixador aqui do Brasil do Bem, que nós vamos falar um pouquinho mais do que é o Brasil do Bem. Agora, vamos aproveitar, né? 3 coisas extremamente simples, Frank. 3 coisas muito simples. 3 coisas, Vamos lá. Primeira coisa, conheça o seu
público. Olha só, conheça o seu público. Se você não sabe para quem que você vai falar, você vai lá pensando que, meu Deus do céu, e agora? Vou falar isso. Você prepara um conteúdo extremamente denso, técnico, e chega lá, são pessoas extremamente simples. Não vai gerar conexão Nem vai. em nenhum momento. Então, primeira coisa, conheça o seu público. Segunda coisa extremamente tranquila. O seu público não sabe mais do que você, o que você preparou. Exatamente. As pessoas podem até conhecer o teu assunto, mas se você preparou aquele assunto, é você que domina esse assunto. Então, quando a gente olha lá, as pessoas vão dizer assim, mas a pessoa está olhando de atravessado, para mim ela está me julgando. Mas espera aí, você estudou, você preparou, você organizou, você pesquisou, você tem realmente tranquilidade para falar daquilo, a pessoa pode até pensar um pouquinho diferente. Mas ela não domina o que você domina. Ela pode dominar de uma outra forma. E isso é legal. Isso é legal. Então, Te empodera, na verdade. exatamente, porque assim, você preparou sua apresentação, seus slides, seja lá como você vai fazer, é você que preparou. Então, primeira dica, conheça para quem você vai apresentar. Segunda dica, só você sabe mais do que você preparou. E a terceira dica maior ainda de todas. Opa, anota lá, pessoal. Vamos lá. Só fala o que você tem domínio. Isso, exatamente. Sabe que isso aí me lembra, sabe o quê? Tem um curso também que chama, bem antigo, do Del Carne, né? Sim, Del Carne, exatamente. Falar o que você adquiriu, o direito de falar, é uma coisa Exatamente. assim, né? Propriedade. Propriedade, isso, Pra exatamente. Olha só. Então, se você tem propriedade, olha só, eu comecei falando de você conhecer seu público. E segundo, você que sabe mais do que você preparou. E o terceiro só fale o que você domina. Agora volta, faz o inverso. Se você domina um conteúdo, você tem total segurança do que você vai falar e só você sabe falar daquele jeito, mas respeitando quem é o público que está sentado na tua frente. Essas três coisas são fundamentais para qualquer tipo de apresentação. Olha só. E Marcelinho, você que é um cara mestre nessa parte de falar em público, e aquela situação que as pessoas ficam nervosas, soa, perde, respiração ajuda, o que você recomenda? Ou a pessoa meio ansiosa? Olha só, o Frank, quase que eu falei do David, que é um outro diretor do Brasil do Bem, mas o Frank tá me provocando a dar mais um spoiler. Olha só. Será que a gente faz? Olha só. Então existe uma técnica que foi de uma pesquisadora de Harvard que ela desenvolveu, que se chama Power Posing. Power Posing, uma pose de poder. O que é isso? 2 minutos antes, mais ou menos, de você entrar para dentro da apresentação, você busca esse momento de empoderamento. Que pode ser bater no peito, que pode ser um grito, que pode ser uma oração, pode ser olhar para a foto do seu filho, pode ser qualquer coisa, pode ser uma música. Que aquilo te deixe tranquilo. Que nem os nadadores, lembra dos nadadores da Olimpíada? Exatamente. Tá, aquele negócio ali. Exatamente. Ele tá ali no momento de empoderamento dele. Ele tá no momento de empoderamento. Esse momento de empoderamento diminui mais uma vez o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, se você, às vezes, tem gente que dá grito, berra, bate no corpo, aumenta a testosterona, que também deixa você mais seguro. Só que tem pessoas que são calmas e elas não vão se bater e nem gritar. Então é um momento, às vezes, de concentração da sua oração, da sua fé, da sua serenidade. Então, 2 minutos antes, respira. Pensa em pessoas que você ama. Você vê que interessante, Momentos né? bons. Muda completamente Você vê que seus interessante. pensamentos. Você acaba conduzindo os seus tipos de neurotransmissor que você quer naquele momento. Exatamente. Porque o processo é assim, né, Frank? Eu penso, eu sinto, eu ajo. Então, se eu pensar que eu estou mais sereno, tranquilo, dominando tudo, automaticamente eu vou sentir mais segurança. E aí eu vou pra frente do palco e faço tranquilo. Agora, se eu tô nervoso, se eu tô ansioso, se eu tô achando que vão me julgar, que vão me condenar, que eu não me preparei, que eu tô com medo, eu vou sentir, eu vou suar, eu vou tremer, eu vou gaguejar e eu vou chegar lá na frente. E sabe o que é engraçado? Vai dar isso. Coisa que a gente também faz workshop de liderança, etc. E muitas vezes a gente usa alguma ferramenta que a gente gosta mais. Sim.
E a gente fica usando, né? De repente a gente fica, putz, mas esses caras já sabem dessa vez. Mas não é, o cara não sabe. A gente fica aquele negócio, não sei se acontece isso contigo. Total. Nem todo mundo sabe o que você sabe. É. E aí, às vezes, aquela questão que ontem no Brasil do Bem, na nossa conversa, ontem no estudo do Brasil do Bem, a gente falou sobre o óbvio precisa ser dito. Às vezes pode ser óbvio para você, mas não é óbvio para o outro. Então, isso é extremamente importante. As pessoas são sedentas de conhecimento. E o Frank pode conhecer uma história, e eu posso conhecer a mesma história. Mas o jeito que o Frank vai contar é um, Diferente. e o jeito que eu vou contar é outro. É outra forma. E é isso, e a gente ensina isso, né? Tem que ser do seu jeito, não tem que ser do jeito do outro. Seja você mesmo. Né? A sua essência. Mas é 100% de você mesmo do que 1% de uma outra De pessoa. qualquer outra pessoa, porque as pessoas vão identificar isso. Por isso que sempre no curso de oratória, uma das primeiras frases do curso de oratória é: eu não vou mudar você, eu vou mostrar todas as técnicas, todas as ferramentas que você tem para você ser você. Você ser você, né? E aí você transmitir a sua mensagem, da sua forma, Porque do seu jeito. Porque aquele negócio, né? Parece que aí vira fake, né? Sim. Vira... Mas esse cara não é o Marcelinho. Não, e as pessoas percebem isso, Frank. Exatamente. É nítido. Porque a comunicação não é só o falar. Exato. Né? É o você gesticular, Exatamente. aquela questão do corpo e Exatamente. tudo, da entonação. Exato. É único, né? É único. Eu fiz um podcast há uns dias atrás com uns amigos também, e um dos entrevistadores eu não conhecia. Conheci ele na hora do podcast. Então, é um casal e daí mais um amigo. E aí, o cara falou assim, de repente, num determinado momento: nossa, mas agora eu percebi por que falam de você, porque você ama o que você faz. Eu disse, sim. Olha só. É porque isso é a minha essência, isso é a minha vida, isso sou eu. Se você me vê aqui hoje falando com você, dando uma entrevista no podcast, você vai ver eu atuando num treinamento, você vai ver eu conversando no meu escritório, você vai ver, esse é o Marcelinho. Esse é o Marcelinho. Então, assim, não muda-se. Se você for na minha casa, você vai ver eu desse jeito. Porque esse é o grande detalhe, você tem que ser você. Genuíno. Autêntico, verdadeiro. Exatamente, legal. Esse é o segredo. E aí, Marcelinho, falando um pouquinho do Brasil do Bem, você é o embaixador do Brasil do Bem. Para o pessoal que não conhece aqui, o embaixador é quando a pessoa se torna um membro, né, do Clube de Negócios do Brasil do Bem, né, que, se vocês não conhecem, foi iniciado pelo Carlos Luiz e a gente está aqui em Curitiba aqui fazendo grupos, etc. E o Marcelinho veio prontamente, né, e eu lembro que você veio na reunião e falou comigo: Frank, eu vou entrar, mas eu não quero ser mais um, né? Quero ajudar vocês, né? Não foi isso? Foi isso. E me diga uma coisa, o que fez você despertar para você entrar como um embaixador do Brasil do Bem? Como é que foi essa história? Primeira coisa é que eu sempre priorizo lugares que eu me sinto bem. Ao longo da minha trajetória, eu tive que trabalhar em um monte de empresas, eu tive que prestar serviço para um monte de empresas que às vezes eu não me sentia bem. Os valores, né, o ambiente às vezes não era legal, mas às vezes por necessidade financeira, por precisar você trabalhar, você mostrar serviço, você acaba fazendo. E aí você está trocando o teu tempo por dinheiro. E então, ao passar do tempo, eu comecei a escolher quais lugares eu gostaria de frequentar, quais empresas eu prestaria serviço. E quando eu cheguei no Brasil do Bem, a convite de um amigo querido, Juliano, né, eu cheguei lá no Brasil do Bem e aquele ambiente foi extremamente favorável. Olha só. Foi extremamente gostoso. Eu fui recebido com carinho, com atenção, com acolhimento. E eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Então, assim, eu sei que o importante não é o processo ou a tecnologia. O importante são as pessoas. Porque, afinal de contas, são as pessoas que vão usar a tecnologia e vão executar os processos. E, de repente, eu senti esse acolhimento. E quando eu participei da reunião, no decorrer da reunião, é um sentimento tão gostoso, porque a gente como empresário, né, Frank? E eu falei isso naquele dia também, eu lembro muito bem, que a gente está trabalhando, está correndo, pensando nos nossos clientes, pensando nos projetos, desenvolvendo, pensando na parte financeira, pensando no que nós vamos fazer amanhã ou depois. Nós estamos olhando para todo o processo. E, de repente, aquele momento do Brasil do Bem é um momento que a gente para e olha para a gente, como ser humano. Então, assim, eu senti naquele dia, eu falei, esse momento aqui é para nós nos fortalecermos, para nós termos uma condição de poder fazer. E isso foi um dos pontos muito fundamentais. Você sabe que é interessante? Parece que você carrega a bateria lá. Sim, Né? Não sei se isso. Ele dá uma carregada, opa, peraí, legal, tal.
E aí você chega lá e de repente você vê, e daí de repente você passa por um momento e as pessoas falam exatamente a mesma coisa que você, e aí tem um momento que você de repente expõe os seus problemas, as suas dificuldades e os seus colegas ajudam. Isso é legal. Isso é legal demais. Então, assim, e sem falar nos negócios, sem falar nos contatos que a gente tem. Por exemplo, estamos nós dois aqui hoje por causa do Brasil do Bem e no estúdio de um cara maravilhoso. Um cara que cuida da nossa imagem, um cara que cuida para que a gente possa levar a nossa mensagem para vocês, que é o Wesley. Tem, né? Ele e o Márcio tem o seu estúdio e ele também é um dos nossos empresários, um dos nossos embaixadores. Então é isso. Cria-se network, cria-se relacionamento. Sem falar no que a gente cresce nos temas que são abordados, o que o Carlos Wieser traz para nós, baseado sempre nos princípios do Brasil do Bem, que isso também me chamou a atenção. Fé, família e negócios. Então, esses são os somatórios, né, Frank, que me fizeram tomar atitude naquele dia mesmo de fazer parte do Brasil do Bem, né? E aí, logo em seguida, já fizemos o formulário, já preenchemos o formulário para estar, e já ali na próxima semana, nós já estávamos lá de embaixadores do Brasil do Bem. E a gente vê como é gostoso, né, Frank, porque a gente está crescendo. Tá crescendo. E o quanto os empresários estão sedentos disso. Né? O quanto os empresários estão sedentos. Então é importante o empresário se preocupar em ele se desenvolver. E a gente vê muito, você faz consultoria, você tem muito disso, a gente acompanha, os empresários chamam a gente para dentro das empresas, mas eles às vezes estão perdidos. Eles estão perdidos, E isso é importante. A gente poder olhar, a gente poder desenvolver o empresário. E ele se preparar para ele poder desenvolver mais ainda os seus colaboradores, e assim os resultados são maravilhosos. Todo mundo ganha. Que bacana, Marcelo. E Marcelo, a gente me diga uma coisa, como a gente está mais ou menos no final do nosso podcast aqui, me diga uma coisa assim, como é que as pessoas te procuram, como é que as pessoas te acham, como é que é essa questão desse curso de oratória que você faz? É periódico? Como é que é? Perfeito. Para a gente poder dar uma... Legal. Passar essa mensagem para o nosso pessoal que está ouvindo aí. Obrigado pela essa oportunidade de estar divulgando também o meu trabalho, né, Frank? Né? É isso aí. Uma mão está sempre ajudando a outra, né? Uma segurando a outra. Então, se você quiser saber mais informações sobre os cursos do Marcelinho, muito simples, redes sociais, Marcelinho Soares Oficial. Você vai ver lá, tem o Instagram, onde tem todos os cursos, treinamentos. A gente tem um canal também no YouTube, que a gente está potencializando isso agora. Daqui uns dias os treinamentos vão estar online, alguns treinamentos vão estar aí online, né? Nós temos um trabalho com o nosso querido Wesley para fazer aí, e vai ter muito mais possibilidade das pessoas estarem atuando e desenvolvendo também. E os cursos de oratória são periódicos, né? Eu tenho agora mês de novembro, mês de dezembro eu tenho outro, janeiro a gente já tem agendado também. Então é só entrar nas redes sociais do Marcelinho Soares, lá, oficial, você vai ter lá todas as informações, não só do curso de oratória e de comunicação e conexão, mas de liderança, de gestão, formação de coaching que vem para o ano que vem e assim por diante. Legal, muito obrigado aqui, Marcelinho. E olha, pessoal, você que está assistindo a esse nosso podcast, se você se interessou de alguma forma em conhecer o Brasil do Bem, então você entra em contato com o telefone que está aí abaixo, entra em contato com a gente, que a gente faz a questão de mandar um link para você participar como convidado. Vai lá, vai sentir, vai ver as pessoas, porque mais do que a gente falar o que é ir, não é, Marcelo? É ir, é participar. É participar aí. Aí você toma a decisão, se você acha que faz sentido para você, junte-se a gente, vamos lá seguindo para a gente poder crescer. Se você acha que não é um momento, não tem problema. Daqui a um tempo você pode voltar também e ver como é que está. Tá bom, pessoal? E o grande detalhe, né, Frank? Para que a gente possa mudar, para que a gente possa evoluir, a gente precisa estar em movimento. Tem que estar em movimento. E o Brasil do Bem é um dos caminhos para você estar em movimento. Então, sinta-se convidado a estar conosco. É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez aqui o nosso podcast aqui com mais um embaixador aqui do Brasil do Bem. Obrigado, Marcelinho. Faltou, sabe o quê? O bate! Barbaridade! Foi maravilhoso isso, tchê! Um abraço.